Olá, hoje nós vamos falar sobre conteúdo, o que de fato é um bom conteúdo. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar no marketing digital, as pessoas começam a se questionar o que vem a ser um bom conteúdo, o que elas podem postar, de que forma, e aí elas acabam travando, porque não sabem ao certo de que forma utilizar melhor o marketing digital para divulgar os seus serviços, para se posicionar como uma referência na área. Então vamos falar sobre isso. E a primeira coisa vai dar muito trabalho. Sabe por que vai dar trabalho? Porque você vai ter que pensar como a sua audiência ou como o seu cliente gostaria de receber a informação que você dispõe, porque o conhecimento é seu, só que você precisa de uma forma simplificar o que você sabe para se tornar atraente para o seu público. E isso faz com que você pense das melhores formas que você vai disponibilizar esse seu conteúdo, seja story ou um post, algum texto falando sobre isso. E também a questão de dar trabalho é porque você vai precisar ter o quê? Uma constância. Sim, uma constância de estar sempre criando esse conteúdo e disponibilizando isso ao longo da semana, ao longo do seu mês. Por quê? Porque nós, principalmente nós brasileiros, gostamos de uma boa novela, gostamos de um bom seriado que tem continuidade, né? Então, por isso, muitas vezes você vai dar uma olhadinha agora ali nos seus concorrentes e vai verificar que em determinado período ele fez o quê? Um boom de postagens, ele fez vários stories, enfim, bombou mesmo o perfil dele de um bom conteúdo. E depois ficou às moscas, porque dá trabalho. E isso muitas vezes pode ser um ótimo diferencial no seu caso. Você se programa, você se planeja em relação ao conteúdo e faz isso até de forma programada automática, que é isso que uma das coisas que eu ensino na nossa mentoria, que é como você programar as suas postagens ao longo da semana. E aí a sua atenção fica apenas em criar bons conteúdos, porque depois o trabalho já vai estar sendo feito sozinho, tá? E aí também no marketing digital, por isso que é muito bom trabalhar com marketing digital, é a questão de você testar. Então eu fui lá, pensei de uma ótima forma de explicar para o meu cliente o que ele realmente precisa saber sobre o meu serviço. Eu programei, eu fiz lá tudo bonitinho, igual a Joyce falou, só que não deu tanto resultado. Aí a gente vai testando se é uma imagem que chama mais atenção, testando se é a forma como você colocou o título que vai fazer com que tenha mais ou menos engajamento. Você vai testar também se aquele formato, por exemplo, você fez um post. Se esse formato de post, ele engaja mais, ou seja, ele tem mais interação com o teu cliente do que um story ou um vídeo. Então, o marketing digital, a internet, ela tá aí para a gente testar, errar e corrigir muito rapidamente. Isso que é o gostoso, porque a gente vai entendendo como que o nosso público vê o serviço que a gente está fazendo, vê a interação que está acontecendo ali nas nossas redes sociais e a todo momento vai melhorando, ajustando. É como se fosse uma pedra preciosa que a gente a todo momento está lapidando ali para tirar sempre o melhor do conteúdo, o melhor da interação, porque o objetivo é esse mesmo, a gente ter essa interação, fazer com que o cliente esteja sempre na mesma página que a gente, tá? E aí, muitas vezes você pode falar assim, mas como que eu vou fazer isso? Comece pelo óbvio, simplifique aqueles termos todos que muitas vezes a gente usa no nosso dia a dia. Você que é dentista, por exemplo, o que é uma periodite? Eu nem sei nem falar. Gente, a pessoa não procura sobre isso nas suas redes sociais.
Ela não quer saber uma periodontite, o que que é. Ela tá com dor de dente. Então fale a língua do seu cliente. Muitas vezes tem ótimos profissionais que têm vários posts que trazem informação, só que ele tá falando como se fosse para um outro profissional que também entende essa mesma linguagem. E essa comunicação, esse filtro de como alinhar melhor essa comunicação com o teu público-alvo é imprescindível. Porque senão você vai estar falando grego ali com ele e ele também não vai ter interação nenhuma com você porque ele também não entendeu bolhufas, tá? Então, pense como que a pessoa vai te procurar. Ah, eu tô com dor de dente. Lembrando também, uma coisa muito importante aqui, eu tô falando de procurar nas redes sociais, lembrando que, por exemplo, quando a gente vai procurar alguma coisa, a gente vai lá no Google e já digita o que a gente gostaria de ter, então a gente tá indo atrás da informação. As redes sociais, Facebook, Instagram, que é o que normalmente a gente tem usado bastante nos tempos atuais, né? Não é assim que funciona. A gente que gera a demanda para esse cliente. O cliente está lá passeando no seu feed, vendo as coisas interessantes nas redes sociais e aí ele se depara com um conteúdo que vai chamar a atenção dele. Entende essa diferença entre quem está procurando algo e quem se depara com algo e acaba ficando na sua rede social? É isso que acontece, tá? Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela precisava de você, aí você trouxe para ela uma informação, isso aqui é importante. Aí, tendo a casa arrumada, ou seja, bastante conteúdo, bastante coisa importante ali que ele tem acesso, ele vai ficando no seu perfil, vai interagindo mais com você e quando em algum momento ele se sentir necessitado dos seus serviços, é de você que ele vai lembrar, tá bom? Então, seja constante e comece por coisas simples. O simples muitas vezes é o que dá mais resultado. E que tipo de conteúdo a gente considera como sendo bom, tá? O conteúdo bom, ele pode ser colocado entre uma dessas 3 categorias aqui. Um post que ensina alguma coisa, um post que inspira ou um post que diverte. O post que eu tô falando é no sentido amplo, tá? Pode ser vídeo, texto, imagem, enfim, várias coisas que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas se concentra aqui no qual é a mensagem que você vai querer passar de conteúdo nas suas redes. Então vamos lá. O post que ensina, ele tem como objetivo simplificar, ajudar e educar a sua audiência. A pessoa, quando ela está lendo ali o seu feed e se depara com uma postagem sua explicando, lembra que eu falei da periodontite, periodite, enfim? Ela vai falar assim, o que é isso? Como você já foi lá e já aprendeu que ela está buscando por uma dor de dente, você explica as diferenças de cada termo, você traz uma informação relevante, você vai ensinar ou simplificar como que é uma boa escovação, pegando lá o nosso exemplo do dentista, né? Explique para ele e ensine técnicas que muitas vezes você só aprendeu na faculdade. Traga isso para mais próximo do seu público-alvo, da sua audiência. Ele vai ter a sensação de utilidade. Ele se sente útil com essas informações, se sente inteligente com essas informações que você vai estar disponibilizando para ele. É como se a cada ida no seu perfil, ele aprendesse algo diferente. Então, ele vê que tem valor nesse seu conteúdo, porque você não tá de miserinha, não. Você vai lá e coloca um conteúdo de boa qualidade, de um conteúdo mais denso, para ele aprender também. Aqui, o post que entra na categoria inspirar. O que é isso? Normalmente, né, a gente vê frases que são inspiradoras, a gente vê algum tipo de postagem que a gente se identifica no sentido de que por meio de uma jornada, né? Nós todos temos o quê? Uma jornada de vida, uma jornada de estudos. Vocês, profissionais da saúde, muitas vezes abdicam de muitas coisas
para estudar por um longo período, né? Muitas vezes é uma faculdade integral, então é muita matéria, é muito denso, são vários anos de estágio, enfim. E aí, muitas vezes, para quem está começando, para quem está pensando em entrar nesse meio, fica meio desanimado no meio do caminho. Né? Nós somos seres humanos, a gente tem altos e baixos a todo momento. E quando você vê que uma pessoa que você admira, que está lá em cima já, no teu degrau que você colocou lá de sucesso, de uma pessoa inspiradora, e essa pessoa, ela traz uma certa reflexão sobre a jornada dela, sobre o dia a dia dela, sabe aquela motivação que muitas vezes a gente precisa, né? Aquele dia que tá meia boca e você vê um post e fala assim, caraca, me identifiquei, não vou desistir. A gente está cheio de gente que quer colocar a gente para baixo, né? No primeiro degrau que a gente vê, no primeiro obstáculo, aliás, que a gente se vê, muitas vezes a gente quer desistir. Mas a gente tem que ser aquela pessoa que vai dar a mão para outra e falar, cara, não desiste, é difícil, mas eu tô aqui, olha onde eu conquistei aqui o meu espaço, eu atendo os meus pacientes com o maior amor do mundo e eu passei por esses perrengues também, não desista, sabe? Seja essa pessoa, seja o incentivador, seja pessoas que as outras queiram estar se inspirando em você, né? Então, por meio de frases, sua jornada de estudos ou até mesmo conquistas, compartilhe isso com a sua audiência, né? Lembrando, a gente está numa rede social, a gente quer ver o lado bom das coisas, mas sem ser fake também, né? A gente já vê um monte de gente aí fake falando sobre coisas que a gente sabe que na real não condiz com a realidade mesmo. Então, não seja essa pessoa, seja a pessoa que fala assim, sim, eu tenho meus perrengues diários, eu já tive isso na minha vida, porém, olha só, fiz isso, fiz aquilo, me empenhei, coloquei os meus estudos em dia, sentei a bunda na cadeira, fui lá, fiz, não desisti. Sim, no meio do caminho eu quis desistir, mas eu não fui essa pessoa, eu continuei. E você pode também. Então, seja essa pessoa inspiradora, tá? E tem muitas formas de você fazer postagens trazendo o teu relato pessoal para a sua audiência criar essa conexão com você, tá? O post que diverte. Gente, de novo, nós estamos numa rede social. E a rede social é para entreter, para a gente passar o nosso tempo. Porém, a gente também tem como consumir conteúdos bacanas e a gente pode, por exemplo, tornar uma coisa mais leve, né? Então aqui, ó, o post que diverte tem como objetivo entreter, tornar leve o passeio das pessoas pelas redes sociais. Afinal, é para isso que elas estão por aqui, não é mesmo? Sabe aquele momento que você tá tomando um cafezinho ou tá almoçando, jantando e você quer se desligar um pouco, né, das coisas densas ali do dia a dia, e aí você dá uma risada, você se aproveita de uma postagem bacana e se diverte, né? Daquele minúsculo momento, às vezes, do dia que a gente tem, a gente quer se divertir, a gente quer, de uma forma mais leve, trazer isso para a nossa vida. Se não fosse assim, olha quantos perfis, quantos canais aí de humor e de mostrando mesmo, né, o dia a dia, os perrengues da vida. Veja lá, perrengue chique. Perrengue chique tá bombando. Por quê? Porque a gente se identifica, a gente vê que outras pessoas também passam pelos perrengues, mas a gente se diverte junto. E outra, muitas vezes outras plataformas como TikTok ou outras ainda que já estão surgindo por aí, trazem uma certa leveza e você pode fazer esse tipo de postagem nas suas redes utilizando um certo humor, ou você viu algum meme que faz sentido com o que você faz e de alguma forma vai conversar com a sua audiência, nada impede de você fazer também. É aquele momento de riso fácil. Não é isso que vai fazer com que você venda mais o seu serviço, mas é isso que vai fazer uma conexão com
outras pessoas que muitas vezes nem conheciam você, o seu serviço que você presta de informação. Às vezes é aquele chamarisco. Ela vem pelo humor, vem pela leveza das suas postagens e acaba ficando pelas suas inspirações e pelos seus ensinamentos. Entende? Que é como se fosse um funil isso a gente fala mais pra frente, que é um funil de vendas, né? As pessoas vão entrando nesse funil e vão ficando por aí. E a gente vai trabalhando todos esses momentos com a nossa audiência. E vamos falar sobre o conteúdo que é rei. Sim, nós estamos num momento que não é mais o compre batom, onde você simplesmente anunciava um produto ou um serviço e a sua audiência ia lá e comprava. Nós estamos num momento de um mix, né, de marketing de conteúdo e marketing de relacionamento. Então você traz esse conteúdo para sua audiência e você também adiciona uma pitada de relacionamento. O que é esse relacionamento? É você conversar com o teu cliente via postagens, é você abrir uma caixinha de pergunta e trazer essa acessibilidade para o teu público, né? Porque muitas vezes, vamos pensar, a classe médica, muitas vezes ela é vista como uma classe mais fria, distante, e a gente não pode deixar que isso seja disseminado para todos, né? Então a gente quebra essa corrente justamente trazendo um bom conteúdo, trazendo essa pitada de relacionamento, que estou acessível, né? Através dessa rede social, estou acessível a você. Então quem tem um bom conteúdo é rei. Porque as pessoas querem e estão dispostas a procurar sempre algo bom para que elas possam preencher um momento ali da vida delas. Então apostem nessa formulazinha aqui, que é muito importante. Por isso que também não é legal você postar qualquer coisa, tá? Só para preencher uma lacuna. A Joyce falou que eu tenho que postar 2, 3, 4, 5 vezes no dia. Mas vou postar o quê? Vou postar qualquer coisa. Não seja essa pessoa que faça isso. Porque já que você vai separar o seu tempo para fazer um post, para fazer um vídeo, faça de forma estratégica e planejada. Vai dar o mesmo trabalho, né? De você parar o seu tempo e fazer isso. Então, não poste qualquer coisa. Vai lá e pensa o que eu gostaria de trazer para minha audiência e que de fato vai ser relevante e vai ocupar uma das 3 categorias que eu coloquei lá para vocês, tá? E as pessoas, elas se conectam com pessoas. Não é só com um post bonitinho, uma imagem bem feita. Até porque, se você for olhar estatisticamente falando, né, posts, imagens que contenham pessoas e imagens que são só imagens frias, por exemplo, de, sei lá, um estetoscópio apenas, só para falar sobre algum assunto aí. A imagem que tem pessoas ali na foto, ela tem estatisticamente falando, ela tem um número maior de engajamento do que a outra, que é uma foto seca, sem nada de elementos pessoais ali. Nós humanos queremos essa conexão com o ser humano. Então, por isso que eu falo sempre de mesclar um pouco a sua vida pessoal com o seu profissional, porque, querendo ou não, nós somos uma pessoa só, que vivemos esses 2 momentos. Não tem como desligar aqui, das 8 às 6 eu sou só profissional e não faço mais nada. Depois eu posto a minha vida pessoal. Não é assim, tá? Dá pra gente fazer isso de forma planejada, de forma programada, sem ficar uma coisa bagunçada, tá? As postagens, elas acabam se conversando, tá? Então, seja esse profissional que dê as caras. As pessoas precisam se conectar com pessoas, elas gostam muito de se conectar com elas. E por isso que é importante você aparecer no seu perfil.
Ai, mas eu não gosto de gravar stories, eu não gosto de fazer um vídeo, eu não gosto. Eu também, tem coisas que eu não gosto de fazer, mas a gente precisa fazer. Nem tudo, né, que a gente gosta, a gente faz, e nem tudo que a gente não quer, não precisa fazer. Nós estamos aqui no mundo de adultos, né, que a gente entende que para um bom serviço, para uma boa imagem, que a gente está falando aqui de construção de referência, construção da tua pessoa como profissional, a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? Então, e é treino também, tá? Isso é uma questão que depois a gente conversa em outro momento sobre vídeos, que é uma questão de treino. Mas voltando aqui, por que é importante a gente aparecer? Por causa da conexão, né, de pessoas com pessoas. As pessoas, elas não compram algo só porque elas confiam no produto. Por que existe tanta influenciadora agora, né? É porque as pessoas confiam que essa influenciadora tá falando que aquilo é bom, então ela confia na pessoa que tá falando sobre aquilo, entende? O produto pode ser ótimo, mas fulana falou que é bom, então eu assino embaixo. Muitas vezes o nosso cérebro funciona dessa forma. Então, por isso que é bom você aparecer nas suas postagens, da pessoa se conectar com você e entender que aquilo que você está falando é bom para ela, né? Pensando ali no tipo de postagem que você está fazendo, poxa, você está ensinando, você está demonstrando, você está inspirando. As pessoas querem ver quem que está por trás dessa clínica, quem são os profissionais que atendem. Óbvio, muitas vezes um gosta de aparecer mais do que o outro e tudo bem. O importante é que as pessoas entendam que existe uma pessoa, um humano, atrás dessas telinhas das redes sociais, entendeu? Então é muito legal que você apareça nas suas postagens. Aí aqui, né, são as formas que a gente vai fazer essa aparição nas redes sociais, por meio de vídeos curtos, que esses vídeos curtos, eles não são somente para as redes sociais como o Instagram, Facebook. Se você for vendo que a aderência dos seus vídeos está sendo bacana demais, que você gosta de passar sua mensagem através de vídeos, cara, o YouTube tá aí. Se você não sabe, a primeira plataforma de pesquisa, quando você quer alguma coisa, você pesquisa onde? No Google. E a segunda fonte de informação é o YouTube. As pessoas estão buscando coisas lá, seja para aprender alguma coisa, seja para curiosidade, enfim, é uma ótima plataforma de pesquisa. Então, se você se identificou com esses vídeos curtinhos e tudo mais, pensa que talvez o YouTube pode ser um ótimo canal para você levar essa informação ainda para mais pessoas, tá? Então, não se limite apenas Facebook e Instagram, ok? Os stories também são ótimas formas de você disponibilizar o seu conteúdo de forma rápida, de forma ágil, de forma de pegar o calor do momento ali daquilo que você está fazendo, mostrar a sua jornada, mostrar o seu dia a dia. As pessoas gostam disso. Lembra da novela? Então, a gente gosta de ver o que está acontecendo no dia a dia das pessoas. As postagens, né, que são por meio de frases, de textos não muito longos. Por que é interessante? Porque, como eu disse, nós somos seres humanos e cada um funciona de uma forma. E para absorver esse teu conteúdo, você pode utilizar de várias formas aqui, ó, para falar sobre o mesmo tema. Então eu vou falar sobre osteopatia. Então, na osteopatia, pegando, sei lá, um tema aí, osteopatia pediátrica. Então, você vai falar sobre um tema bem específico dentro da osteo. E aí você vai falar num vídeo curtinho sobre alguns sintomas que essa criança tá tendo, como que você identifica e tal. Então, vídeo curtinho de até 1 minutinho, você coloca onde? No seu feed, dá para entrar ali no Instagram, dá para entrar ali no teu Facebook.
Os stories, dá para você tirar uma fotinho e mostrar que você tá atendendo uma criança, tá fazendo alguma manobra e tudo lá. Lembre-se sempre, não precisa e nem deve mostrar rosto de paciente e tudo mais. Existe um protocolo a ser seguido, mas você pode mostrar o que você tá fazendo ali, entendeu? As postagens, então vou fazer um post falando sobre o refluxo nas crianças que podem ser tratadas com a osteopatia pediátrica. Entende que é o mesmo assunto, o mesmo tema, só que disponibilizado em plataformas diferentes. O IGTV, ele é uma forma de você disponibilizar um vídeo com um tempo superior a 1 minuto. Né? Então, se você vai querer falar um pouco mais, adentrar um pouco mais no conteúdo específico ali da osteopatia pediátrica, por exemplo, você utiliza essa plataforma aqui do IGTV, tá bom? E o Reels, dentro do Instagram, ele é quase como um TikTok, vamos falar assim. Que aí você consegue fazer cenas, né? E você que tem facilidade para criar, para desenvolver esse tipo de criatividade mesmo, né, dentro dos vídeos, você usa o Reels, que está tendo uma aceitação bem bacana. E também, vamos deixar claro aqui, que tudo que um aplicativo ou uma rede social lança de novo, ele quer e estimula para que você use, né? Então, você ajuda o algoritmo também a entregar mais o teu conteúdo, tá? Isso fica uma dica aí também que dá para você usar bastante. Então, utilize as diversas formas de apresentar o seu conteúdo. E por que eu tô falando isso? Lembra que eu falei? Nós somos seres humanos e cada um se identifica de uma forma. Eu posso ser uma pessoa que goste muito de ler. E você pode ser uma pessoa que prefere ouvir alguma coisa enquanto está fazendo outra. Ou não, você gosta de parar, sentar e assistir alguma coisa que você tem interesse. Entende o porquê de se ter mais de um tipo de forma de disponibilizar um mesmo tema? Então, às vezes, um tema só rende várias coisas para você durante um mês. Né? Então lembra lá do planejamento de você criar os seus posts, pode entrar aí, poxa, um único tema, já tenho ali 5 postagens diferentes, já facilitou, né? Eu gostaria de trazer isso aqui para vocês e pega esse pensamento aqui, ó. O mundo, ele não é feito de curtidas, né? Eu gosto de pensar assim, quanto de dinheiro que você tem disponível para saque na sua conta. Quando a pessoa ela vem e fala assim, ai, mas eu tenho vergonha de fazer isso. Ai, eu não sei se eu vou fazer aquilo. Ai, não sei o quê. A primeira coisa que eu falo é, quem paga as suas contas no fim do mês? Porque, poxa, a gente tá fazendo isso daqui de uma coisa profissional, né? Você tá usando dessas plataformas digitais para que você tenha uma proximidade com a sua audiência e que de fato, em algum momento, essa sua audiência, ela vire o quê? Vire cliente seu. A gente quer pensar no quê? Agenda cheia, né? E aí, se a gente ficar só pensando, ah, meu Deus, ninguém curtiu, ou só 10 pessoas curtiram, não importa, sabe por quê? Porque muitas vezes o teu post, ele, sei lá, teve 10 curtidas, só que uma pessoa mandou para outra, que é aquele aviãozinho, sabe, do encaminhar. Essa pessoa salvou sua postagem e uma outra pessoa já indicou, boca a boca mesmo, para uma terceira. E essa indicação virou o quê? Uma consulta no teu consultório. Entende que não é necessariamente o número de curtidas que vai gerar uma nova consulta para você? Então não fique focado só nisso aqui. Isso aqui pode paralisar profissionais ótimos, que só fica com uma mentalidade pequena em relação a curtidas e tudo mais. Pegue e faça o seu ótimo trabalho da mesma forma como você faz dentro da tua clínica, do teu consultório. Entregue o teu melhor aqui.
porque aí você vai começando ao longo do tempo entender quais são as métricas, o que você vai prestar atenção de estatística mesmo que as suas redes sociais te mostram, e vai falar, caramba, posso não ter 1 milhão de curtidas, mas isso daqui, ó, me gerou 5 novas consultas, 5 novos clientes que dentro do meu consultório vão gerar indicações, e isso vai virando uma bola de neve. Então, por isso que é importante você ter aquela constância que eu comecei a falar lá no começo. Porque se você para no meio do caminho, você quebra essa corrente, que é daqui para a agenda lotada. Entende? Então, não fica com esse pensamento de que, meu Deus, abri caixinha de pergunta, ninguém respondeu. Abra todo dia. Uma hora a pessoa vai mandar ali alguma pergunta, ou você vai se tocar aqui, cara, a pergunta que eu tô fazendo nessa caixinha aqui tá errada. Eu vou usar tal artifício, eu vou fazer mais postagens, eu vou aparecer mais no Stories. Porque é aquela coisa, né, gente? Quanto mais você aparece, mais as pessoas vão lembrar de você. Uma coisa que eu sempre falo, a Coca-Cola não parou de fazer propaganda. Não é porque ela é conhecida mundialmente que ela parou de investir milhões em marketing. Por quê? Porque ela quer que quando você pense em algo de bebida, lembre justamente na Coca-Cola gelada de preferência. Então não desista, porque você pode quebrar uma corrente ali que vai... Uma corrente não, né? É que a gente não tá falando de mensagens aqui, a gente tá falando de quebrar um ciclo que precisa de tempo, né? Precisa de uma construção, que é desde essa postagem aqui até ela se tornar de alguma forma uma consulta de fato ou uma interação com você, para indicações, enfim, é muita coisa que pode gerar a partir de posts que parecem inocentes no começo, mas se você pensar estrategicamente, pode te gerar parcerias, pode te gerar outras possibilidades de negócios. Entende quão importante é você pensar antes de fazer? Isso aí. Então, ó, cuide de forma profissional e estratégica da sua imagem nas redes sociais. É isso que eu acabei de falar. Se você fica preocupado só no post que você vai fazer, você se limita a números de curtidas, comentários e tudo mais. Só que não enxerga através disso as outras possibilidades que você vai ter. Você pode conhecer outros profissionais que, unindo forças, vocês vão desenvolvendo algum trabalho em conjunto, algo multidisciplinar. Você vai conhecendo pessoas que te agregam no meio do caminho e você vai vendo, treinando o seu olhar em relação a possibilidades de negócios. Não é somente número. É uma possibilidade de oportunidades futuras. Por isso eu prezo tanto que vocês pensem estrategicamente mesmo em cada post que vocês fizerem. Tá certo? Fica aqui, ó, a dica. Se você se especializou por tanto tempo na sua área, por que você não vai cuidar da sua imagem? Você é o profissional, você é a referência. Cuide dela também.